Meu irmão, minha irmã, o- as coisas não são simples como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas foram levadas a crer que é simples assim, ou crer ou não crer. E tudo que o inimigo das nossas almas ele pretende é fazer com que você acredite que é assim. Eu creio, eu não creio. Meu irmão, minha irmã, muitos estão crendo em tantas coisas, estão crendo em várias teorias, mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que não é o crer, tudo é a fé espiritual. E hoje está acontecendo algo que eu tenho notado, é que quando você fala no Espírito do Senhor, as pessoas começam a levar para o lado das crenças no Espiritismo. Se alguém fala no mundo espiritual, aí alguém começa a classificar. E parece que o irmão é espírita. O irmão está com assuntos espíritas, o irmão é espírita, está indo pelo caminho. Meu irmão, minha irmã. Todo aquele que crê em Deus, em algum Deus, ele crê nas forças ocultas que ele não pode ver e nem bem explicar. Mas são crenças que o homem cria. Eu estou aqui dividindo, fazendo uma distinção entre crenças e a fé. Crença é tudo aquilo que o homem inventou, que o homem registra em livros, ele cria teorias, e em cima dessas teorias, dessas crenças, ele cria doutrinas, liturgias religiosas, igrejas. Mas, meu irmão, minha irmã, a maioria desses homens não tem a fé, que é um dom que vem de Deus. A fé no mundo espiritual. A fé que, se você for avaliar as Escrituras de uma maneira séria, comprometida, com a mente aberta, avaliando as possibilidades, mas sem deixar de entender que o mundo espiritual é uma grande possibilidade. Para mim, não, meus irmãos, minhas irmãs, para mim o mundo espiritual é uma realidade. Mas para aquele que está chegando de um mundo de crenças, ele tem que, pelo menos, abrir a mente para a possibilidade do mundo espiritual. Não como a doutrina espírita explica, porque eles explicam tudo, fala de reencarnação, eles têm dado explicação para tudo. Pois eu digo aos meus irmãos e irmãs, o mundo espiritual não tem explicação. É um mundo que cada um tem que entrar pela verdadeira porta que é Cristo, crendo nos céus, primeiro, segundo, terceiro, e quantos céus esse mundo for apresentando para você. E os mistérios, meus irmãos, minhas irmãs, desse mundo espiritual não se pode colocar em livros, porque não se aprende através da teoria. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual é dele que você não pode se desviar. Muitos estão buscando uma vida religiosa. Muitos estão buscando uma vida dentro de valores criados agora pelas teorias de energia,
teorias da influência das cores, de ervas, de chás e de tantas outras influências. Teoria dos elementos naturais. Meu irmão, minha irmã, são teorias. Teorias que levam a tua crença, e às vezes a tua crença virá ter a pretensão de ser fé, quando na verdade não é fé. A maioria das pessoas tem uma fé meio cega, uma fé sem uma consciência, porque fica só na superfície, não mergulha. Já existe na palavra uma parte que diz assim: veio um anjo do céu e ele foi me levando para dentro das águas. E ele me levou numa determinada distância, as águas me pegavam pela planta dos pés e foi encobrindo o meu pé e chegou até o joelho e me cobria até o ventre, e depois chegou até o pescoço e depois eu não podia mais me manter em pé, porque as águas ficaram profundas. Meu irmão, minha irmã, as águas que falam nas Escrituras é o mundo espiritual que você tem que mergulhar. Existe uma parte nas Escrituras que fala que há uma cama com gemidos inexpressíveis. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós nos pegamos com uma enxurrada, com um mar de pessoas se formando, de pessoas que já não têm mais a fé no mundo espiritual e começa a duvidar de manifestações desse mundo. Uma delas é o falar em línguas. O falar em línguas, que começou aparentemente em Pentecostes, com o batismo espiritual que Jesus falava e que muitos ignoram. E muitos nem querem ir atrás do batismo que vem do Espírito. O batismo verdadeiro de Cristo. Muitos se conformam com o batismo de João. Mesmo lendo nas Escrituras, que João falava: eu vos batizo com água, porque isso era um costume. Um costume do povo hebreu, um costume da religião judaica. Era o batismo no rio, batismo de água de chuva, um batismo da purificação. Era o batismo possível naquela época, e o que o João Batista praticava. Não só João Batista, mas o povo judeu tinha esse costume desse batismo da purificação. Jesus era judeu. Jesus foi até João Batista para se apresentar, dizendo: cheguei. O meu ministério chegou. E naquele momento, conta as Escrituras, que João, ele se prostrou diante do mestre e falou: eu não sou digno de te dar o batismo de água. Mas Cristo falou: João, é só para que essa Escritura se cumpra. É só para cumprir um mandamento, para cumprir as Escrituras. Mas João, que era um homem dotado do Espírito, do mundo espiritual, que falava pelo mundo espiritual, anunciava estando no mundo espiritual, vivia dando pouca importância à carne. Conta as Escrituras que ele se alimentava de gafanhotos, de mel, colocava sobre o corpo pele, uma pele qualquer, mas vivia em espírito. E ele dizia: vem após mim
Um que não batizará com água, mas batizará com o Espírito. Meu irmão, minha irmã, as palavras exatas que estão na Escritura está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. E João Batista diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Está bem claro aqui, meu irmão, minha irmã. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Meu irmão, minha irmã, será que dá para entender assim, lendo as Escrituras? Está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Leia exaustivamente até entender. Leia. João falou assim: eu vos batizo com água de arrependimento. Era o batismo, era a prática, o costume judeu. Mas o batismo de Cristo não é esse. É o batismo, como diz, com o Espírito Santo e fogo. Oh, meu irmão, minha irmã, até quando vão ignorar o mundo espiritual? O batismo do Espírito Santo é o que você tem o que buscar. E através desse batismo entrar no mundo espiritual. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem uma parte que fala assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Meu irmão, minha irmã, eu durante muitos anos, na minha infância, eu via as pessoas falando em linguagem dentro da congregação espiritual, aquela que fervia, não pela emoção carnal, mas pelo mover do Espírito Santo. Alguns podem falar assim: o irmão Daniel fala muito da congregação e fala mal. Não, meu irmão, minha irmã, eu falo bem. Na congregação, eu vivi. Na congregação, eu experimentei o que era bom e o que era mal. Eu observei o bom e o mal. Eu aprendi o que era bom e também o que era mal. E quando eu falo das coisas, das más experiências, é para que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, entendam que a religião criada por homem é nada. Os rituais, a doutrina do homem, a liturgia não é nada. O que é muito é a manifestação do Espírito na vida daqueles que buscam a Deus. Porque quando o Espírito aparece e se apresenta, nós somos seres celestial. Mas quando não está o Espírito em nós, nós somos carne. E como carne nós erramos e erramos e erramos. E o homem erra. E erra dizendo que é alguma coisa, que é anjo, que é santo. E erra criando um monte de idolatrias. Mas, meu irmão, minha irmã, na congregação eu vi a linguagem. Mas depois eu fiquei adolescente, entrando na idade adulta, comecei a duvidar, como muitos estão duvidando no mundo espiritual. Parece que a gente esquece todas aquelas coisas gloriosas, grandiosas. A carne se firma quando a gente está saindo da adolescência, assim, ficando adulto. Muito hormônio, muita energia carnal. E a gente acaba esquecendo das experiências espirituais. Aí vem a falta de fé, a fé vacilante, a desconfiança. E eu passei um período que eu desconfiava da linguagem. Por quê? Na minha casa já tinha várias pessoas que tinham recebido uma manifestação em linguagem, uma confirmação do batismo espiritual. Porque muitos, eu creio, possam ter sido batizados pelo Espírito e não ter manifestado. Eu não sou
o conhecedor da verdade. As Escrituras diz sim, que toda vez, mas é um relato, pode não ter relatado tudo que acontecia, mas as Escrituras diz que quando alguém recebia o batismo do Espírito, ele manifestava em línguas. E tem partes que também falava, e foram batizados com o Espírito, mas não fala em manifestação de língua. Então nós temos que estar atentos às possibilidades e não determinar, não, foi batizado pelo Espírito, fala em língua. Não, meu irmão, isso é carnalidade. É o homem querendo fechar as questões, é assim, assim, assado. O homem não tem essa capacidade. O mundo espiritual ele é muito amplo. Há muito a ser conhecido e explorado. Mas, meu irmão, minha irmã, o tempo passou. Eu vi meu filho, minha filha serem batizados, falando em linguagens, e eu não. Mas num determinado dia eu fui orar com meus irmãos que me visitavam de São Paulo. Já era de madrugada, a gente conversando sobre trivialidades, mas me veio um sentimento no mover do Espírito. Me veio um sentimento e eu chamei meus irmãos, fiz um convite a eles. Vamos aproveitar que é de madrugada, mais ou menos assim eu falei, e vamos buscar o Senhor de madrugada? Eles aceitaram. Por que não? E fomos buscar o Senhor. Buscar o Senhor assim, estar em oração, estar voltado para o mundo espiritual. Ninguém querendo fazer uma oração mais bonita que o outro. Não. Só fomos ajoelhar e clamar a Deus. E o Senhor veio por sobre a minha carne, porque eu senti. Foi algo diferente, meus irmãos. E eu explodi em linguagens. E muitos querem dizer, mas vai falar num outro idioma? Não, meu irmão. Não vai falar em idioma de homem, não. Não vou dizer que pessoas de outro idioma não venham a entender o que você está falando no idioma dele, porque aconteceu isso com Pedro. Pedro falava em linguagem e o grego entendia grego. As outros, não recordo o nome, mas as pessoas que vinham de outras localidades entendiam no dialeto deles. E Pedro falava uma só linguagem, a linguagem espiritual. Muitos querem distorcer, falar que eles estavam falando, cada apóstolo no idioma, quem estava pregando era Pedro, embora todos falassem em linguagem. E todo mundo entendia na sua língua, porque o Espírito estava falando direto na alma, meu irmão, minha irmã. O Espírito falava. Eu já ouvi pessoas falando em linguagem e eu entendia. Não vou dizer, o irmão tem o dom de interpretar. Meu irmão, minha irmã, eu estava ouvindo aquela linguagem e estava entendendo algumas palavras. E eram palavras de clamor, de louvor ao Senhor. Isso é o que era. Mas eu ouvi outras pessoas falando em linguagem e sentia uma frieza. Eu via aquilo e falava, isso não vem do céu. Mas esse é o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. E muitos não estão tendo esta fé. Eu não falo crendo, porque eu aprendi a diferenciar crenças de fé. Muitos começam pela crença e acabam adquirindo a fé. Mas a fé vem buscar com o coração limpo, livre de crenças, livre de teorias, de teologias. Livre. Um coração limpo e livre na presença do Pai. E aí você vai entrar pela porta Cristo e vai começar a caminhar ao lado de Cristo, conhecendo o mundo espiritual. Mas, meu irmão, minha irmã,
Não é porque isso não aconteceu com você que não existe. Abra tua mente, teu coração para as possibilidades, senão você nunca vai buscar, nunca. Mas, meu irmão, minha irmã, tem uma parte aqui em Atos capítulo 8 que diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João, meu irmão, minha irmã, homens que tinham recebido o batismo do Espírito Santo. E esse é o batismo verdadeiro. Não que o batismo de água na época de João não fosse. Era uma prática. Mas o batismo espiritual é o batismo de Cristo. O batismo pelo Espírito Santo. Então Pedro e João foram enviados para Samaria. Eles estavam em Jerusalém, que era o local onde eles ficavam. Foram para Samaria. Isso está em Atos capítulo 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, eles estavam recebendo, estavam crendo ainda. Eles não estavam com a fé. Eles estavam crendo no Evangelho. E receberam a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, aí lhes ofereceu dinheiro. Mas aí a parte do Simão, que era um homem carnal, achou que aquilo se podia comprar. Mas, meu irmão, aqui está bem claro que eles já tinham recebido um batismo de água, e batizaram eles assim: recebam um batismo em nome de Jesus Cristo. Né? Falando assim: vocês creram em Jesus, então sejam batizados em nome dele. Está dizendo que fizeram isso. Mas eles ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Então os apóstolos colocavam a mão sobre ele e eles recebiam o batismo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é o mundo espiritual que existe. E é através dele que você conhece o verdadeiro Evangelho. Não é do homem que não tem o Espírito do Senhor. Não é do homem que não recebe o Espírito do Senhor, assim, na sua vida, e, portanto, possa falar movido pelo Espírito do Senhor. Isso não se consegue como Simão. Está cheio de pregadores, meus irmãos e minhas irmãs, que foi como esse Simão. Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele foi falando: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Esses homens que estão aí com títulos dentro das igrejas, alto ministério, que estão cheios do dinheiro, mas não tem esse poder. E Pedro falou: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Meu irmão, minha irmã, não se alcança por dinheiro, nem poder dentro da igreja, poder carnal. E Pedro falou: arrependa-te, pois dessa tua iniquidade. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade. E ora a Deus, busca, para que porventura te esteja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Meu irmão, minha irmã, essas são as palavras que veio na boca de Pedro, mas é o Espírito Santo falando. Arrependa-te desta tua iniquidade.
da falta de fé. Glória a Deus. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, que duvida da linguagem espiritual. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Meu irmão, minha irmã, limpa teu coração e creia. Permita que a fé, um dom de Deus, possa chegar a ti. E ore. Ore uma oração de arrependimento. E peça a Deus, Senhor, me batiza com teu Espírito. Me batiza com teu Espírito. Peça a Deus, mas com um coração limpo, com fé. Experimenta a fé no mundo espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem uma parte que está registrada nas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei com o entendimento. Isso aí, meu irmão, é para nós entendermos que o homem ora está no Espírito, ora está na carne e no seu entendimento. Porque pelas experiências que nós temos em Espírito, nós vamos crescendo no entendimento. E muitas vezes, glória a Deus, nós começamos pelo entendimento e continuamos em Espírito, porque é o que acontece com aquele que já está no mundo espiritual. Porque vive na carne e acumula entendimento, mas quando está em Espírito, é Espírito. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando do Espírito. Não tema, não é nada de espírita e dessas teorias, dessas doutrinas, dessas crenças. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, fala assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Inexpressível, meu irmão, é algo que nós não podemos exprimir, expressar em palavras ou gestos. É algo, meu irmão, minha irmã, que só é possível entender de forma espiritual. Então, quando você vê alguém manifestando numa linguagem espiritual, se você estiver na carne, você não vai entender nada. Não vai entender nada. Você não vai saber discernir quando é uma linguagem pelo Espírito do Senhor e quando é um espírito de imitação ou até uma linguagem demoníaca, que é o espírito de imitação, mas é uma linguagem demoníaca. Às vezes as pessoas ouvem algumas palavras e repetem. É apenas a carne repetindo coisas que ela deseja sem poder ter, como aquele homem que quis comprar. Meu irmão, minha irmã, isso não se compra, isso não se finge ter, isso se tem através da fé espiritual. A palavra de hoje, essa mensagem, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo falando para você: limpa teu coração. Limpa o teu coração. Não permita que a tua mente mande para teu coração
algo que venha te fazer menos na fé. E tenha fé. Tenha fé. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz através deste mundo espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos numa época, num tempo, em que a morte está pegando muitas pessoas. A frieza, o gelo da morte espiritual está pegando muitas pessoas. Aquele que está ao derredor buscando tragar, aquele que está usando de toda a artimanha, usando pastores, bispos, bispas, pastoras, cooperadores, anciães, homens que se dizem apóstolos, missionários, toda sorte de título carnal, esse espírito contrário está usando para te fazer menos na fé. Na fé. Ele promete coisas que não vão se cumprir para que você diminua a tua fé. Fala linguagem mentirosa para que você diminua na fé. Se apresenta na igreja como alguém santo e depois deixa vazar na mídia ele cometendo pecados de toda sorte para que haja descrédito no mundo espiritual. E esse que está ao derredor está criando escândalo na igreja. Lá dentro, o escândalo não é as pessoas que estão fora dizendo não creia em igrejas e no homem, porque o homem é falho, porque o homem mente. Não, esses são os críticos que estão te mostrando, alertando você. Nem todos, porque tem críticos que os objetivos deles são puramente carnal. Mas, meu irmão, minha irmã, os homens estão a serviço do mal, dentro das igrejas te enganando, fazendo você ficar menos na fé, criando escândalos e mais escândalos dentro das igrejas, mostrando que não estão no caminho do amor. Mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Os homens e mulheres, que já não são homens nem mulheres, são anjos, batizados pelo Espírito Santo, eles estão pelo mundo. Eles são a igreja de Cristo. Alguns, até dentro do ministério, passando dificuldades. Mas cabe ao Senhor o dia certo de estar, de não estar, para onde vai. Nós vivemos para servir ao Deus, segundo a vontade do Criador, nas nossas vidas. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos entre o gelo da morte e o calor do Espírito, o fogo do Espírito Santo. Nós estamos entre aquele carvão frio que foi apagado pela incredulidade e pela fé que foi esmorecendo pelas crenças nas doutrinas humanas, mas do outro lado nós temos o fogo das brasas ardentes que são sopradas o tempo todo pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a mensagem que o Senhor moveu-me a transmitir em favor da tua alma. Fiquem todos com esta mensagem. E que a paz do nosso Senhor possa estar dentro do teu coração. Amém.